Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer algo um pouco diferente, mas não de menor relevância. São ensinamentos que mudaram a minha vida e que eu sempre levo comigo ao longo do meu caminho, na minha trajetória e continuo levando. São ensinamentos do Mestre Jesus, E o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: a cada semana eu trazer um ensinamento diferente, uma parábola, uma parte do Evangelho e comentar aqui um pouquinho com vocês, E o que eu trouxe hoje chama a parábola do semeador. Vamos lá? Então disse Jesus: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e veio as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, pois não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu bom fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Ou seja, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas, como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam-na e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. É isso, pessoal. E o que a gente pode aprender com essa parábola? A gente pode entender que a palavra é a mesma, e o que diferencia o seu resultado é o nosso comprometimento com a verdade, Então, aquela pessoa que escuta a palavra e ela não está fiel ao que ela tem como verdade, ela é infrutífera, mas aquela outra que tem o comprometimento com o bem, ela dá bons frutos, Então, quando a gente se coloca a serviço de Deus e a sua vontade, a gente deve ser leal ao bem e a gente não pode cair em tentação, A tentação aqui que eu falo é a gente voltar aos nossos hábitos, ao nosso caminho anterior, A gente precisa ter um posicionamento quando a gente escolhe um caminho a ser seguido e não cair em preguiça, não cair em procrastinação e não voltar, para velhos hábitos, velhas maneiras, mas seguir firme com a palavra, seguir firme com essa vontade que vem do nosso coração, E a gente também deve se amolecer o nosso coração para que a palavra entre e crie raízes, de autoconfiança, essas raízes internas que acabam com o julgamento alheio e também com os achismos negativos, Esses achismos, esses julgamentos que muitas vezes vêm de pessoas próximas a nós, família, amigos, Que mesmo que eles tenham boas intenções para com a gente, pessoal, são pessoas que muitas vezes são desacreditadas e também querem que a gente nos torne pessoas também desacreditadas com o bem, com a verdade. E se a gente se permite isso, a gente não vai conseguir subir, trilhar o nosso caminho, E quantas pessoas desistem das suas jornadas por causa do julgamento de outras pessoas? Então, a gente precisa procurar, além das raízes internas, que são as raízes da autoconfiança, as raízes externas, gente, em boas pessoas, em bons ambientes, mas também que a gente não dependa disso, que seja apenas o impulsionamento para o nosso caminho. E por fim, pessoal, quando a gente mantém a nossa fé suficiente no bem, a gente começa a colher os frutos, Porque tudo na vida tem o seu tempo. Tempo de semear, tempo de esperar e tempo de colher.
Então, quando a gente aprende a ser paciente, a gente começa a ver as coisas tomarem forma ao longo do tempo. E a gente também passa a entender que a fé, junto dessas raízes internas, são a principal causa desses nossos bons resultados, né? Mas para isso a gente precisa aprender a ter paciência e ter confiança no nosso caminho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima!